Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 5 de setembro, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Mês de setembro, mês da Bíblia, mês de intensificarmos cada vez mais a leitura, a meditação e a prática da Palavra de Deus, para que possamos assim vivenciarmos com alegria os mistérios de Deus, sobretudo vivenciando os ensinamentos de Jesus. Então é com muita alegria que convido você, convido a sua família para assim partilharmos a Palavra de Deus hoje, tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção, a tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundar. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderaram de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta quinta-feira, da 22ª semana do Tempo Comum, nos apresenta a vocação dos primeiros discípulos, pescadores, ou seja, homens simples do povo. Foram assim por Jesus chamados para fazer parte da missão de anunciar o reino de Deus. Então, o convite de Jesus acontece, contudo, após a escuta atenta e sincera dos pescadores, que respondem: por causa da tua palavra, lançaremos as redes. O último lançado às redes tinha tudo para dar errado. Pescaram a noite toda e nada conseguiram pescar. Mas o acreditar dos pescadores, a atenção à palavra de Jesus, fez naquela noite a noite mais memorável. Muitos foram os peixes e, por fim, o chamado a ser seguidor, o chamado a ser discípulo de Jesus. Caros irmãos, queridas irmãs, num paradoxo interessante, após a pesca de tantos peixes, os discípulos deixaram tudo e seguem a Jesus. Depois do encontro com o Mestre, todo o resto é relativizado. Como os discípulos, precisamos assim aprender a nos espantar com a novidade do Evangelho. E sobretudo, seguir a mensagem do Evangelho. É preciso vencer nossos medos, medo que nos paralisa, medo que nos torna difícil a nossa decisão de seguir o Mestre. Portanto, que Deus nos dê a graça da fé, a graça de nos deixarmos guiar pela sua palavra. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, vejamos que, ancorados na palavra de Jesus, Pedro e os outros discípulos, depois de uma noite de pesca infrutífera, tiveram a coragem de voltar a pescar naquele dia. Avançar para águas mais profundas e lançar as vossas redes para a pesca. Então a palavra se cumpriu e eles recomeçaram, ou seja, reconheceram o poder do ressuscitado. Essa mesma palavra, caros irmãos, queridas irmãs, nos anima hoje a avançar na pesca da nossa vida, que é a luta em busca da paz, da felicidade e de plenitude. Ter consciência de que Jesus está perto e que, na pesca da nossa vida, Ele nos orienta,
nos ilumina com o seu Espírito Santo e é a garantia de que temos para nunca perdermos a esperança e continuarmos lançando a rede do amor de Deus. Mesmo que já tenhamos também trabalhado a noite inteira e não conseguimos pescar nada, ou seja, se tenha reduzido assim a nossa capacidade de pedir, de suplicar, de esperar por alguma coisa que necessitamos, em atenção à palavra de Jesus, devemos prosseguir lançando as redes. Além de nos orientar e providenciar os peixes para nós, Jesus também necessita das nossas redes, da vivência, do seu amor, assim, a fim de pescar para ele as almas necessitadas de salvação. Então veja que, criado por Deus, o homem tem como objetivo viver a harmonia com ele e com o próximo. Porém, isso só lhe será possível quando ele se atira nos braços do amor misericordioso de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus também nos chama para sermos pescadores de homens. As águas mais profundas são hoje o conhecimento de Deus e da sua lei, os ensinamentos e decretos. Quanto mais mergulhamos no Evangelho, quanto mais mergulhamos nas Sagradas Escrituras, mais iremos encontrar resposta para os nossos questionamentos e para nossas angústias. Que a nossa pesca seja profícua e não se restrinja tão somente ao nosso círculo de amizade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus quer que sejamos pescadores no seu reino, e a rede que ele nos dá é o seu amor misericordioso, que nos perdoa e nos motiva também a perdoar. Com que objetivo você trabalha e luta na vida? No final, de quem será todo o resultado do seu trabalho? Para que servirá? Você tem usado o amor de Deus como rede para atrair as pessoas para ele? Conte para todos o que mudou na sua vida, qual a sua esperança, o que você tem descoberto com a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, sejamos assim pescadores de homens, que sejamos também, estamos sempre em busca dessa palavra, para assim podermos realmente avançar para águas mais profundas. E assim, peçamos ao Pai que confirme a nossa vocação de pescador de pessoas humanas, a nos conduzirmos para águas mais profundas, onde se encontram os que mais carecem do nosso amor, da nossa partilha, da nossa fraternidade. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos você e a sua família que desça sobre eles a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.